Amados, nós vamos ter o privilégio, a graça de falar aos amados nessa noite, baseado na carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta impressionante. E aí você pode já dizer assim, pastor Isaías, o senhor de cada livro diz algo assim muito parecido. Esse livro é maravilhoso, essa carta é impressionante, não é surpresa para mim. Mas olha, meus irmãos, não é apenas uma maneira de me expressar ao me referir sobre cada livro, cada carta que nós encontramos na Bíblia. Sabe por quê? Porque, olha, hoje à noite vamos tratar desse tema, Paulo na prisão, suas expectativas e esperanças. E aí, a carta de Paulo aos Filipenses é chamada, sabe como? A carta da alegria. Você pode dizer, eu não entendi, pastor. Repita. Pois é, a carta de Paulo aos Filipenses, que ele escreveu quando ele estava preso. E qual era a causa da sua prisão? Qual foi o motivo da sua prisão? Ele pregava o evangelho. Foi por causa da pregação do evangelho que ele foi preso. E quando ele preso estava, ele escreve essa carta aos irmãos de Filipos, aos filipenses. E essa carta é conhecida como a carta da alegria. Sabe por quê? Porque ele usa a expressão alegria várias vezes. E na carta, ele pede para os irmãos se alegrarem. Ele mostra alegria. E é uma carta que ele escreve para agradecer aos irmãos de Filipos pelos donativos e ajuda que eles mandaram para Paulo quando ele estava na prisão. E nós iremos ver, nessa pregação de hoje, quais eram as expectativas de um homem que estava preso, correndo a possibilidade dele ser decapitado. E nós iremos ver o que ele fala na sua carta. Quero estimular a você que nos ouve, que nos assiste pelo canal, que veja lá as mensagens anteriores, se inscreva no canal, compartilhe e analise uma mensagem como essa, porque ela traz uma gama muito grande de lições para as nossas vidas, espiritualmente e para o dia a dia de cada um de nós. Vamos lá? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, pode deixar o tema aí por enquanto, Filipenses 1, do verso 12 em diante. Abra aí por gentileza. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Deus seja louvado. Olha aí, meus irmãos. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Para que foi? O que está acontecendo? Ele disse que as coisas que estão acontecendo a ele está ajudando o evangelho. De maneira que as minhas cadeias aqui fala literalmente, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro ou ousadia a palavra de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui?
porque senão a gente vai ter que refazer a leitura, e eu prefiro ficar lendo até aqui por enquanto. Irmãos, vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos pedir iluminação de Deus. Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos lendo algo que Paulo escreveu, o Teu servo, o apóstolo, há quase 2000 anos, Senhor, 2000 anos atrás. Ele escreveu, Senhor. E nós queremos agora pedir que o Senhor nos dê iluminação, graça, para que nós venhamos compreender essa mensagem nos nossos dias ou para os nossos dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha aí, ó. Se Paulo está numa prisão, ele estava vivendo um momento de privações, de incertezas. Alguém que estava numa prisão há 2000 anos atrás, numa época de perseguição, o que poderia se passar na mente de um preso como estava o apóstolo Paulo na prisão? E eu quero agora mostrar o que nós aprendemos com as expectativas desse homem enquanto ele estava preso. Olha aí, ó, pode passar. Essa aqui, ó. Quando ele estava preso, ele foi capaz, escuta isso aqui, ó. Ele foi capaz de ver, de entender que a prisão dele trouxe um grande benefício para o Evangelho. Ele diz aqui no capítulo 1, verso 13. Ele diz aqui, ó, no 12 e no 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E aí eu quero chamar aqui os irmãos para quando ele fala que a prisão dele foi para o progresso do Evangelho. Porque sabe quantos soldados a estimativa diz, a história diz que fazia parte dessa guarda pretoriana? Essa guarda pretoriana era a guarda eram os guardas que guardavam o imperador, o palácio do imperador. Era o que nós podemos chamar hoje de polícia de elite. E um detalhe, essa guarda pretoriana, segundo os estudiosos, chegava a 9.000 homens no palácio. 9.000 homens. E quando Paulo está em Roma preso, ele está nas dependências do palácio de Roma. Nós já tivemos o privilégio de ir lá, irmãos. Nós já visitamos as ruínas do palácio do imperador César. Que privilégio, não é? Foi um momento assim muito, não é? Assim muito importante saber que aquele lugar ali faz parte da história do cristianismo. E nós visitamos as ruínas do palácio do imperador. E lembramos de que Paulo um dia esteve ali naquelas dependências. E quando ele diz que a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho, ele está dizendo, olha, eu preguei para todos os da guarda do imperador. E eu posso imaginar, irmãos, quando chegava um guarda lá,
se encontrava com ele, o guarda perguntava assim: por que você está preso? E sabe o que Paulo dizia? Eu estou preso por causa de um homem chamado Jesus, que morreu lá em Jerusalém, da Judéia. Lá, ele deu a sua vida por nós. Ele deu o seu sangue. Ele morreu na cruz. E ele começava a pregar para os soldados. E tem um detalhe nesses soldados. Como eles eram soldados de elite, esse grupo de soldados de elite que guardavam o imperador, por isso que chama guarda pretoriana, porque o pretório era o tribunal do imperador. Para quem não sabe, viu? Toda vez que você ouvir falar pretório, é a mesma coisa de sala de audiência, ok? Aonde o imperador dava os vereditos, onde o imperador sentenciava, era chamado de pretório, ok? Por isso o nome é guarda pretoriana, é a mesma coisa de dizer guarda do imperador, os soldados da elite do império. Sabe qual é o detalhe? Esses guardas, eles eram de várias nações. Lógico, não é? Porque o império, ele dominava várias nações, o Império Romano. Então, tinha lá, naqueles guardas, de várias nacionalidades. E, meus irmãos, Paulo pregava para um que morava, por exemplo, na Grécia. Ele ia lá com vestido, pregava para os outros. Olha aí, meus irmãos. Você está entendendo? Então, Paulo, quando ele pregava para um soldado aqui, lá no palácio do imperador, e aquele guarda se convertia. Olha aí, meus irmãos. É a mesma coisa de dizer assim: pastor Isaías, você quer ficar preso num lugar onde passa gente de todas as nações. Você gostaria de estar lá. Lá você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para gente de várias nações. Irão passar lá por você. Você terá a oportunidade. Oh, Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Olha, os moráveis, eles se vendiam como escravos, sabia? Para poder pregar o evangelho em países, em lugares onde não se podia entrar para pregar o evangelho. Eles se vendiam, irmãos, como escravos, só para poder pregar o evangelho. Tem gente que ele quer pregar o evangelho de uma maneira tão forte que ele cria uma oportunidade. Ele cria uma oportunidade para pregar o evangelho. E Paulo, agora preso, ele consegue ver a prisão dele como sendo algo bom para o progresso do evangelho. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso me ensina, meus irmãos? Procure aproveitar as oportunidades, sejam elas boas ou ruins, e pregue o evangelho. Lembra daquele irmão que eu falei um dia desse, que teve câncer? E lá no hospital ele começou a pregar para aqueles que estavam na fila da morte, vamos dizer assim. E ele começou a pregar. E quando o pastor dele foi visitá-lo, o que foi que ele disse? Pastor, eu já ganhei fulano, já ganhei aquele, já ganhei mais outro ali, e tem um acolá que amanhã eu vou lá. Ele lá no hospital, onde pessoas estavam, muitas delas já à beira da morte, ele estava ganhando almas para Jesus. Sabe por que ele foi se internar lá? Porque ele estava com câncer. E quando o pastor foi visitá-lo, pensando que iria encontrar um homem triste, um homem deprimido, encontrou um homem alegre, porque estava pregando o evangelho. E aqui nós aprendemos com Paulo. Olha aí a outra lição que ele nos apresenta. Sua prisão também serviu para estimular outros a pregar o evangelho. Veja aí no versículo 14. 1:14, de novo, vamos ler.
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, tem um ditado que diz assim: se quiser ver a igreja crescer, persiga a igreja. Você sabia, pessoal? Perseguição faz com que os crentes fiquem mais ousados. Entende? Irmãos. Perseguição faz com que os crentes fiquem mais ousados para pregar. É por isso que nos países, meus irmãos, onde há perseguição, quem foi que disse que o evangelho não cresce? A igreja não cresce onde tem perseguição. Ela pode até não aparecer, mas ela não deixa de crescer. Por exemplo, foi lá no Irã, lá existe pena de morte para quem deixa a religião oficial do Estado, do país, que é o Islã, né? O Islã. Lá tem pena de morte. Passa sempre na televisão, isso é divulgado nos livros, nos documentários. Lá na Coreia do Norte tem pena de morte para quem se converte ao cristianismo. Quem tem uma Bíblia em casa, ou pode morrer, ou ficar para sempre numa prisão perpétua, por causa de uma Bíblia. Você pensa que lá o evangelho para de crescer? Não para de crescer não, irmãos. E olha, é isso que Paulo está dizendo. Quando ele foi preso, teve irmãos que tiveram mais ousadia. Pois se ele está preso, o evangelho não vai parar. Pois se ele está preso, eu não vou ficar aqui calado, eu não vou deixar de falar de Deus, eu não vou deixar de falar de Jesus, eu vou pregar agora. Pois muitos irmãos começaram a pregar depois da prisão de Paulo. Ele falou aqui, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso não é forte, irmãos? Olha, irmão, você sabe por que o evangelho não cresce mais? Ei. Você sabe por que a igreja não cresce mais? Porque nós temos muitos cristãos medrosos. Nós temos cristãos que não pregam para a sua própria família, irmãos. Nós temos muitos crentes que não pregam para os amigos, que não pregam para o pai, para a mãe, para os filhos, para os funcionários ou para o patrão. De manhã, na escola bíblica, eu falei que nós não podemos perder as oportunidades, meus irmãos. Se a gente vai numa oficina mecânica, pregue para o mecânico. Pregue para o mecânico que está consertando o seu carro. Fale do amor de Deus para ele. Olha, se você vai numa pizzaria, por que você não chama o garçom ou a garçonete que está colocando lá o produto na sua mesa lá e diga assim: minha filha, meu amigo, como é que você está? Fale de Jesus para ele. Ele está ali trabalhando, ele está ali correndo. Mas olha, meus irmãos, sabe qual é a minha experiência? Eu chamo para orar. Quantas vezes garçom, já derramou lágrimas? Porque as pessoas chegam lá, falam mal educado, só porque estão pagando. Não trata bem aquelas pessoas. Olha, um dia desse, num posto de gasolina, irmãos, uma frentista, a minha esposa segurou assim na mão dela e disse: eu posso orar por você? Irmãos, aquela frentista começou a chorar. Ela disse: vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Olha, irmãos, nós oramos por ela. Nós dissemos assim: como é o seu nome? Geralmente tem um crachá, né? Aí a gente perguntou, eu não lembro o nome dela. Aí ela falou, eu disse: nós podemos orar por você? Você está trabalhando, você tem família? Disse: tenho. Eu disse: nós podemos orar por você?
Irmãos, ela chorou, irmãos. Ela começou a lagrimar, chorar. Olha, meus irmãos, vamos fazer a diferença, irmãos. Paulo coloca duas situações. A prisão dele serviu para a pregação do evangelho a milhares de soldados. Lembre, soldado de elite. Eram soldados especiais. Falavam várias línguas. Olha, um soldado da guarda do imperador, falavam vários idiomas. Você já pensou ganhando um homem daquele? Ele ia para a sua cidade de origem e pregava o evangelho. Paulo agora coloca a segunda situação, letra B. Ele diz que outros se sentiam estimulados. Bem, se Paulo está preso, eu vou por causa do evangelho? Pois eu vou pregar agora também. Se eu tiver que ser preso, eu também serei. Olha, que isso sirva de lição para nós. Amanhã, se você pregar o evangelho para aquele seu amigo, para o patrão, para o seu parente, você não corre risco de ser preso. Nós temos mais um motivo aqui no Brasil para pregar. Porque não há motivo para a gente ser preso. Muito se sentir estimulado. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês querem confirmar essa verdade? Abra bem aí, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Olha aí, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu agora? Ai, mas eu vou morrer. Ai, o que está acontecendo comigo? Eita, que Deus não olha mais para mim. Que Deus me abandonou. Coisa nenhuma. Um homem que tem uma visão, daí expectativas e esperança. Olha a expectativa dele. Olha o que ele via. A pregação do evangelho, né? Tendo sucesso. Ei, pode prender o homem. Ei, pode prender um homem, mas não prende a palavra. Aqui, isso aqui, ó. Isso aqui ninguém pode prender não, irmãos. Isso aqui não tem homem no mundo, na terra, que pode prender isso aqui, ó. Pode prender o pregador, mas não pode prender essa palavra. Não pode prender o Deus da palavra. O evangelho, ele ultrapassa cadeias, prisões, barreiras, alfândegas dos países aí onde não é permitido a entrada, não é? Dos missionários. Quem pode dizer amém? Agora eu quero que vocês olhem para a terceira. Irmãos, Paulo estava confiante também. Eu estou me referindo à prisão dele, certo? Então, na prisão, ele estava na expectativa. Ei, irmãos, ei. Ele estava vendo que ele seria liberto também. Ele estava otimista. Veja bem aí, ó. Ele estava confiante na sua libertação. Versículo 19. Filipenses 1:19. Abra comigo aí, ó. Filipenses 1:19. O que diz? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Quem pode dizer amém? Sabe o que ele quer dizer aqui? Irmãos, eu estou confiante porque vocês estão orando por mim e eu creio na direção do Espírito. Sabe o que eu aprendo com isso? Não ande ansioso por coisa alguma. Eu não disse ainda agora há pouco que a prisão dele poderia, representar a morte dele? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas o que ele está dizendo? Aleluia. Irmãos, vocês estão orando por mim? Vocês não estão orando por mim? Estamos. Pois eu creio que Deus vai me dar
a minha libertação. E segundo os historiadores, essa aqui foi a primeira prisão de Paulo em Roma. A primeira prisão. E essa prisão aqui, ele realmente foi liberto. Da outra foi que ele não foi. Aí ele foi, decapitado. Mas dessa aqui, ele foi livre. Realmente, ele ficou livre da prisão. É um detalhe interessante, não é? Mas ele ficou livre. Mas ele estava confiante. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, olha, não ande ansioso. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas a Bíblia manda em vários lugares, nós, como servos de Deus, não andarmos ansiosos. Irmãos, tem jovens, meus irmãos, que andam ansioso. Tem homem que anda ansioso. Tem gente que não dorme de noite. Tem gente que é preciso tomar remédio para dormir, porque anda ansioso. A Bíblia diz para que nós não andemos ansiosos. Paulo estava na prisão e ele, eita, eu vejo a minha vitória, eu vejo a minha libertação. E de fato, essa libertação aconteceu desse caso aqui, não é? Agora, vocês querem ver? Olha aí o capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Vambora? Vamos, dê uma olhadinha aí. Não é? Filipenses 4, 6. Olha aí, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quem pode dizer amém? O amém foi fraco. Quem pode dizer o amém mais forte? Não andeis ansiosos de coisa alguma. É isso que Paulo nos dá como exemplo para as nossas vidas. Olha, eu vou te dizer um recado de Deus aqui, meu irmão, minha irmã. Se porventura, você que me assiste, está ansioso, preocupado, eu quero te perguntar, você tem orado? Irmãos, você sabe qual é uma das frases que mais dá segurança para nós? É aquela frase que diz assim: seja feito a tua vontade. Meu Deus. O país dá muita segurança, irmão. Eu estou no dilema. Compro ou não compro? Vou ou não vou? Caso ou não me caso? Abro essa empresa ou não abro? É para mim essa vaga ou não é? E eu fico. Entende? Tem uma cirurgia marcada. Meu Deus, tem um problema para resolver semana que vem. Grande, 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 grande. Olha como é que eu estou. Olha como é que eu devo ficar. Senhor Deus, eu sei, Senhor, que tem algo muito sério para acontecer na minha vida daqui a alguns dias. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle. Senhor, até agora eu não vejo uma porta aberta. Senhor, até agora eu não vejo nada de bom vindo para o meu lado. Mas eu quero te dizer, Senhor, eu confio no Senhor até a última hora. Eu creio que o Senhor vai dar a solução. É casado? Tem filhos? Pede para a esposa orar com você. Minha querida esposa, vamos se ajoelhar aqui agora e vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus. Que seja... Rapaz, é tremendo, né, irmão? É tremendo. Olha aí, a segunda coisa que nós aprendemos. Bora, pode passar. O tempo voa, né, irmãos? Quanto ao viver ou morrer. Quanto ao viver e morrer, o segundo ponto aí, nós vamos para o versículo 20. Colossenses, se em algum momento eu chamar Colossenses, não escute Colossenses.
escute Filipenses, que eu posso me atrapalhar, né? Já que nós estamos lendo Colossenses. O que é que diz Filipenses 1:20? Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe o que ele está dizendo isso? Porque ele diz, se eu morrer, olha aqui, meu irmão. Ele está dizendo, se me matarem, eu vou glorificar Cristo no meu corpo. Isso é muito tremendo, irmãos. Cristo será engrandecido, está aqui, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Rapaz, isso aqui é muito... Isso aqui é muito poderoso, não é? Quer pela vida, quer pela morte. E nesse ponto B, olha aí o versículo que nós vamos fundamentar, versículo 21. Porquanto para mim o viver é o quê, irmãos? Cristo, e o morrer é lucro. Rapaz, eu acho isso aqui tremendo demais. Ele está dizendo, olha, se me matarem, se porventura eu estiver enganado e aqui eu vou morrer, se eu tiver que morrer aqui, a morte para mim é um lucro, meu amigo. É um lucro. E se eu viver, se eu sair daqui, não vá pensar que eu vou plantar batata, não vá pensar que eu vou voltar a fazer minhas tendas e começar a vender elas no mercado de alguma cidade por aí, do Mediterrâneo. Não. Eu vou pregar o evangelho. Porque para mim, o viver é Cristo. Olha aí, o viver é Cristo. Muito claro, não é? Olha, vivo, ele faria a obra de Cristo. E morto, ele estaria com o Senhor. Veja bem aí agora, no verso 22 e 23, por favor. Olha aí, Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quem pode dizer amém? Irmãos, olha, eu fico... É por isso que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque é isso que nós precisamos como cristãos, irmãos. Olha, um verdadeiro cristão, ele tem essa visão. Lembra qual é o tema? Expectativas e esperança de Paulo na prisão. Olha a expectativa dele. Se me matarem, eu estou glorificando a Deus. Se me matarem, é um lucro. Se me deixarem vivo, eu vou continuar pregando Cristo. Aleluia. Opa, maravilha. É isso aí, meu irmão. É isso aí que nós temos que ter como convicção. Agora, eu não posso, meus irmãos, falar de um tópico desse e eu não mostrar para os irmãos uma das verdades que para mim é uma das que mais assim me toca. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, uma das coisas que me impressiona é essa aí que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Abra aí, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Essa aí é uma das maiores convicções que um cristão tem.
Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha, para onde o crente vai? Ei, para onde o crente vai após a morte? Irmãos, se você se converteu a Cristo, se você é um cristão que serve a Cristo com fidelidade, se você entregou a sua vida a Ele, eu quero lhe dizer que quando nós, nessas condições, partimos dessa vida, nós vamos habitar com o Senhor. Paulo demonstra essa convicção, ele diz, olha, eu estou numa decisão aqui, eu estou em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que diz Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Meu Deus, olha aí, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, das suas lutas, pois as suas obras os acompanham. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que bem-aventurado é aquele que morre em Cristo. Ei, para o bom entendedor, meia palavra basta, não é? A Bíblia faz a diferença na morte e na ressurreição. E também faz a diferença em vida. Por isso que Efésios usa a expressão em Cristo. Lembra disso? A Bíblia usa muito essa expressão em Cristo. Porque eu estou vivendo em Cristo. Eu morro em Cristo. E se eu morro em Cristo, eu ressuscito em Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Se eu vivo em Cristo e eu morro em Cristo, eu irei ressuscitar em Cristo. E a Bíblia diz aqui, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós não tem trevas, para nós não tem escuridão, irmãos. Você entende por que Paulo disse que ele estava de um lado e do outro constrangido, não é? Se matassem ele, ele iria estar com Cristo. E se deixasse ele vivo, ia pregar o Evangelho. Por isso ele disse que a morte para ele seria um lucro. Eu falando com um irmão essa semana, ele disse, pastor, mamãe está sofrendo demais. Mamãe está muito doente. Um irmão falou comigo essa semana. Ele disse, mamãe está muito doente, pastor. Se mamãe morresse, seria um alívio para ela. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas olha, meus irmãos, qualquer um aqui. Qualquer um que morre em Cristo, qualquer um de nós, que Deus nos livre, porque ninguém quer morrer, que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, mas qualquer um de nós aqui, quando partirmos, nós vamos ficar melhor do que aqui. Essa é a nossa confiança, é a nossa convicção. Eu posso ouvir um amém? Para o cristão a vida é boa, mas morrer com Cristo é incomparavelmente melhor. A vida é muito boa, irmãos. Olha aí o ponto 3. Estou terminando, são 4, né? Então, acho que nós estamos indo rápido, né? Olha aí, ó. Qual é a terceira expectativa dele e esperança nesse capítulo? Quanto ao interesse do reino de Deus. E aí ele fundamenta essa expectativa dele aí, ó. No capítulo 1 de Filipenses,
versículo 24 a 26. Olha o que ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei convosco, com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. 26. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Sabe o que ele vê? Eu vou estar com vocês ainda. Eu quero ir visitar vocês ainda. E em vez de morrer, eu quero continuar pregando, fazendo a obra de Deus. Olha, meus irmãos, a expectativa dele era essa. Ele deseja continuar vivendo para fazer a obra de Deus. E olha que lição para nós. Por que você quer viver nesse mundo, hein? Você quer viver nesse mundo para ganhar mais dinheiro? Você quer viver nesse mundo para se formar? É isso? Para ter um diploma? O teu diploma, o cupim pode comer. O teu dinheiro, na hora que você morrer, vai passar para a mão de outra pessoa. Não é assim? Não é assim? Quando morremos, a herança, passa para outra pessoa. A casa, o carro, os bens, não é assim? Olha aqui, o sentido real da gente viver nessa vida deve ser o reino de Deus. Eu quero ter um carro, certo? Você quer ter um carro também? Você quer ter uma casa boa? Amém. Mas esse não é o motivo da tua vida aqui nesse mundo. Não diga assim: meu Deus, eu não quero morrer agora, eu não quero que Cristo volte agora, porque eu quero construir minha casa, eu quero fazer não sei o quê, eu quero casar, eu quero ter muitos filhos, eu quero me formar, eu quero viajar. Não. Você diz assim: Senhor, se eu puder viajar, eu vou viajar. Se o Senhor permitir, for a tua vontade, eu vou conhecer a Europa, vou lá para a minha terra, eu vou visitar os meus parentes, não sei o quê. Senhor, se o Senhor permitir, eu vou me formar, eu vou ter minha formatura. Mas, o real sentido para a vida do cristão nesse mundo é fazer a obra de Deus. É a gente dizer assim: eu quero ser uma bênção no reino de Deus. Olha, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Eu não sei o que é que tem movido você. Talvez você é uma pessoa materialista, não é? Uma pessoa que só anda atrás de dinheiro, trabalhando dia e noite, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses no ano trabalhando, não é? A tua vida não tem sentido, rapaz. A vida de uma pessoa perde o sentido quando ela se entrega somente ao dinheiro, à ganância, às coisas materiais, irmãos. O verdadeiro sentido da vida de um homem, de uma mulher, para ser mais claro, do cristão, é isso aqui, fazer a obra de Deus, irmãos. Tem tanta gente que ela tem tudo, mas não tem paz, não tem Jesus. Quando Jesus falou disso, ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Tem gente que é tão pobre, irmãos, mas a conta bancária dele tem milhões, mas ele é pobre, ele não tem paz, ele não tem Jesus. É isso que Paulo está falando, irmãos. Vamos caminhar para o final? Olha aí, Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Olha aí. Agora a expectativa dele quanto à igreja. Eu esqueci de dizer um detalhe. Lá no começo, a igreja de Filipos, os filipenses, quem fundou foi Paulo. Lembra de Atos 16? Quando ele chega em Filipos, que tem aquela
aquela confusão por causa daquela jovem que tinha um demônio. Lembra? Que ele expulsou, que ele ficou preso na prisão. Filipos, não é? Era a primeira cidade da Macedônia. Era uma espécie de capital. Filipos era em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande. Olha aí, ó. Informação histórica, nota 10. Por isso o nome Filipos, por causa do pai do imperador Alexandre o Grande. Então, era como se fosse uma Roma, não é? Numa extensão menor. Então, era uma cidade muito bonita, a cidade de Filipos. Então, Paulo, naquela cidade, aconteceu aquele episódio dele ser preso. Durante a noite, a prisão foi, né, tocada pelo poder de Deus. E teve um terremoto. Aquele carcereiro que se converteu, que queria tirar a própria vida dele. E Paulo gritou, não, não. Lembra? Ali foi o começo da igreja. Atos 16. Atos 16. Então Paulo fundou a igreja. E agora, quando ele escreve essa carta para a igreja, depois de alguns anos, e agora preso, olha o que ele fala aí sobre a igreja. Versículo 27. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Olha aí, ó, versículo 27. Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho. É Filipenses 1, 27. De Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha aí, ó, a primeira coisa que nós aprendemos. Quanto àquela igreja, ele deseja que aquela igreja seja firme em suas convicções espirituais. Certo, irmão? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, eu indo ver vocês, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Poderoso, não é? Olha, uma das coisas lindas num crente é quando ele mostra firmeza, irmãos. Firmeza. Ele não fica tutubiando. Olha aqui, meu irmão, meu irmão. Seja firme. Seja firme. Os jovens. Seja um cristão firme, rapaz. Que todo mundo veja firmeza em você. Que você bata assim, ó. Eu sou cristão. E sou mesmo. E não tem nada que me tire dos caminhos do Senhor. Eu sou cristão e não abro. Eu sou cristão sem medo. Eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. A minha vida é dele. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu estou com ele e não abro. Irmãos, tem tanto crente aí que você olha para ele, você vê ele capengando. Jesus tem misericórdia. Paulo está dizendo, irmãos, que eu esteja presente ou ausente, eu ouça no tocante a vocês, que vocês estão firmes. Isso fala de convicção, viu, irmãos? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso fala de convicção. Firmeza traduz-se como convicções espirituais. Letra B. Venha ser uma igreja unida. Olha a expressão que ele usa aqui no final do versículo 27. Como uma só alma, lutando. Irmãos, igreja não é como a política. Tem vários partidos, não é? Time de futebol. Tem vários, não é isso? Meus irmãos, olha, a gente tem que respeitar as diferenças, não é? O problema é que tem gente que não respeita. Nós podemos ser unidos, irmãos, aqui na igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo. Você é diferente de mim, não é? Você é diferente de mim, eu sei. Todo mundo percebe que nós somos diferentes um do outro. Mas em Cristo, estamos unidos, irmãos.
Como igreja, a gente não vai deixar o Satanás colocar o dedo dele aqui dentro. Como igreja, nós não vamos deixar uma cobra entrar aqui e fazer o seu ninho aqui dentro da igreja. Sai, inimigo! Sai, Satanás! Te converta, rapaz! Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é lugar de união. Por isso Paulo prevê uma igreja unida. As pessoas desunidas, irmãos, são pessoas carnais. Porque pessoas espirituais não provocam divisão, não provocam confusão. Partidarismo, facções. A Bíblia fala de facções. A Bíblia fala. Facções é a mesma coisa de partidarismo. Entende? Não, eu não quero nem papo. Não, eu sou contra. Eu não concordo. E tal. E começa. A igreja tem que ser unida, irmãos, para ser forte. Diga comigo, amém. Unidade fala de comunhão. Uma igreja unida é uma igreja que tem comunhão. Os irmãos têm comunhão uns com os outros. Eu posso ouvir um amém? Se a igreja não for unida, ela se torna sem força e vulnerável aos ataques de Satanás. A visão de todo cristão deve ser a de participar e fortalecer a igreja por meio da unidade e da comunhão dos seus membros. Quem pode dizer amém? E por último, a letra C. Venha ser uma igreja guerreira e destemida. Você sabe por quê, meus irmãos, que a igreja tem que ser uma guerreira e destemida? Não intimidada? Olha aí o que diz o versículo 28. Olha aí o versículo 28. 28. E que em nada estejais intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele, né? De crerdes nele. Irmãos, olha aqui, ó. Paulo está dizendo para que a gente não seja uma igreja tímida. Ó, eu disse ainda agora que tem muito crente que não é firme. Eu disse que tem muito crente que não fala também de Jesus. E essa mensagem é por isso que é importante você compartilhar ela, porque essa mensagem ela vai bem na espinha. Essa mensagem ela vai bater bem no coração de muita gente. Essa mensagem de hoje à noite. Porque tem muito cristão parado, que não fala de Jesus, não fala do amor de Jesus para as pessoas, não mostra sua fé, é tímido, calado, fraco e medroso. Olha, irmãos, a igreja tem que ser valente, irmãos. Até porque nós temos uma espada, nós temos o escudo, nós temos o capacete, nós temos o cinturão da verdade, nós temos o peitoral da justiça, nós temos, as sandálias do evangelho. Nós temos toda a armadura de Deus, irmãos. A igreja não pode ser medrosa, a igreja não pode ser tímida, a igreja tem que ser guerreira e destemida. Que você seja um cristão forte. Quando o mal se levantar contra você, você repreenda. E seja um guerreiro. Eu quero convidar os irmãos a serem homens e mulheres de fé. Olha, a igreja deve enfrentar os seus inimigos e adversários. Jesus nos deu autoridade. Meu irmãozinho, meu irmão, minha irmã, o crente mais fraco, ele tem autoridade para expulsar um demônio, irmão. O crente, por menor que seja, ele pode dizer, espírito imundo, em nome de Jesus, sai! Porque Deus nos deu autoridade. Se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade. Uma igreja medrosa, ou tímida, ou intimidada, não fará diferença na sua geografia. Não está preparada para ir atrás das almas perdidas e saquear o inferno, libertando os pecadores do poder de Satanás e das trevas. Olha, irmãos, uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, se a igreja não luta, ela será vencida. Você ouviu bem? Se a igreja não luta,
ela vai ser vencida. Ou ela luta, ou ela vai se acabar, ou ela vai ser destruída. Olha, meu irmão, isso aqui cabe para individualmente, viu? Para cada um de nós individualmente. Se você não lutar, você vai morrer. Se você não lutar pela sua fé, o inimigo vai lhe vencer. Se você não guerrear, se você não lutar, se você não reagir, o inimigo pode lhe derrubar. E olha aí a nossa conclusão. Quais são as suas expectativas e esperanças no atual momento em que vivemos? Seja a nível de Brasil ou de mundo. Aí agora você esquece a mensagem em si e vamos pensar no mundo. Volta aí para o tema. Volta aí para o tema. Primeiro slide. Suas expectativas e esperança. Agora pode voltar para lá. Só para os irmãos lembrarem. Irmãos, o que é que você pensa do Brasil, hein? Hein? Como igreja? Eu quero deixar você pensar. Tá bom? E do mundo? Com tudo que está acontecendo? Pode ser assunto para uma outra pregação, não é? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus irmãos. Se inscreva no canal. Mais uma vez. Igreja do Senhor, fiquemos em pé e vamos orar.